A pergunta, amigo mío, amiga minha, é a seguinte: você já parou por algum momento, por algum instante, para perguntar-se a si mesmo: como Deus me vê? Como Deus me vê? Você já parou em algum momento dado para fazer-se esta pergunta: como Deus me vê? De que forma me ha visto Deus? De que maneira? Ok? Mire o que disse aquilo que vamos falar para você. 3 exemplos. O primeiro é o de Davi. Deus não mirou ou não mirava para Davi como um simples pastor de ovelhas. Deus não mirava para Davi como um pastorcito de ovelhas. Não. Deus já mirava para Davi e já lo veia em ele um grande rei, o rei de Israel. Sin embargo, Davi todavia aí seguia, não? Como pastor de ovelhas, honrando sua profissão, honrando no que a ele tocava ser-lo. A fidelidade, a determinação de Davi chamou a atenção de Deus. Mientras Davi aí estava cuidando das ovelhas de seu padre, Deus já estava mirando e vendo a Davi como um rei, o rei de Israel, o rei de Israel. Quando o profeta Samuel visitou ao papá de Davi, sua casa de ele, los visitou para consagrar a Davi a rei. Você sabe da história que Davi não estava agindo, ele não estava aí estavam os demais irmãos, e Davi cuidando das ovelhas, fielmente. E o papá disse: não, aí uno mais, ele mais chavo, muchacho, etc., que cuida de las ovelhas, porque o papá e os demais irmãos lo veiam apenas como um pastor de ovelhas, e Deus lo veia a Davi como rei de Israel. Tanto que quando ele foi consagrado a rei, delante de seus irmãos, delante de toda a sua família, que passou, amigo, amiga? Que passou naquele momento? Eles tinham a segurança que o profeta estava aqui, equivocado, que o profeta estava equivocado, mas não foi assim, porque Deus já veia a Davi como um rei. Moisés, Deus não veia a ele como um hebreu mais, não. Deus já estava mirando para Moisés como o grande libertador. Me explico, sim ou não? Deus já estava mirando para ele, Deus já estava mirando para Moisés como o grande libertador de Israel, de mais de milhões de pessoas. Então, você já parou em algum momento dado para perguntar-se a si mesmo e a Deus: como me vê Deus? E quizá você disse: pastor, eu creio, Deus me vê como um grande empresário, Deus me vê como um empresário, uma empresária exitoso, exitosa, ok? A ratito falaremos de um detalhe muito importante. Então, Deus mirava a Davi e lo veia a Davi como rei de Israel. Deus mirava a Moisés não como um hebreu, mas lo veia a Moisés como um líder, um libertador que ia liberar toda uma nação da esclavitud de Egipto. Compreende, sim ou não? Um exemplo mais: Abraão, Deus não mirava a Abraão, ou não veia a Abraão, amigo meu, amiga minha, como um homem que não tinha herdeiros, porque Abraão se veia assim, um homem que não tinha herdeiros. As demais pessoas, eu creio que os vecinos, por dizer assim, as demais pessoas lo veíam Abraão como um homem que já estava viejo, juntamente com sua esposa, igual a ele, grande, sem herdeiros, estéril. A idade de eles
humanamente hablando, imposible de tener hijos. Entonces todos los demás lo veían como alguien sin heredero, y Dios lo veía a Abraham como padre, amigo, como padre de uma grande nação, padre de uma grande nação. Assim Deus lo veía, amigo, amiga, a Abraham. Vuelvo a repetir lo mesmo. Usted, em algum momento dado, já se puso a perguntar-se: como me vê Deus? E a resposta, quizá, é a seguinte: Deus me vê, vuelvo a repetir o que falei há ratito. Pastor, eu creio que Deus me vê como um empresário. Eu creio que Deus me vê como um homem e uma mulher de negócios, um empresário exitoso, um empresário bendecido, com muitas possessões. Eu creio que Deus me vê assim. Ok, muito bem. Agora a pergunta é a seguinte, amigo, amiga: como que você se vê? Como você se vê? Pastor, eu me vejo como um don nadie. Aí está o problema. Deus lo vê a uno como empresário, e uno se vê como um don nadie. Deus vê a uno como um homem e uma mulher que tem toda condição, todas as condições para prosperar, para sacar sua economia hacia adelante, para sair deste fundo de poço de deudas, para sair desta situação de pena e de humilhação econômica. E uno quizá se vê ou se ha visto como: és mi karma, és mi cruz, és mi destino, és na vida que me tocou. Então, qual é o ponto? O ponto é que quizá você, ao mirar-se ao espejo, amigo, amiga, você quando se mira ao espejo, quando você se mira, você está mirando a uno no espejo e você ha visto um fracassado. Deus vê um vencedor e uno mira e ha visto um fracassado. Para minha vida não há solução, para este problema não há uma saída, e Deus tem todas as saídas, pero uno quizá, quando se mira ao espejo, quando está mirando-se ao espejo, se vê como um fracassado, se ha visto como um derrotado. E este ha sido o problema de la maioria das pessoas. Então, o ponto não é porque Deus não cambia a minha vida, porque Deus não cambia a minha história, é porque uno não vê e não ha visto sua vida cambiada. Repítelo comigo, por favor. Por favor. Fé com imaginação. La fé e la imaginação, amigo meu, amiga minha, assim está, pela mão. Fé e imaginação. É impossível dizer uno tenho fé, ou dizer-lhe tenho fé, se uno não ha usado, não ha utilizado a imaginação. É impossível. A fé e a imaginação caminham assim, de mano tomada. Então, quando uno, ao mirar-se ao espejo, ao ver-se ao espejo, você não pode mirar-se como um fracassado. Você tem que mirar para o espejo e dizer assim: tu és um vencedor, nasciste para vencer, tu vas a sair adelante, você não está solo, Deus está contigo, Deus está contigo, tu vas a finiquitar estas deudas, tu vas a sair desta situação de deudas, sua empresa vai crescer, sua empresa vai desarrollar-se. Você é um vencedor. Me explico, sim ou não? É exatamente o que uno deve ser, porque Deus ha visto uno como um vencedor. Pero que Saúl, ao mirar-se ao espejo, se vê como um fracassado, se vê como um derrotado,
se vê como alguém que não tem futuro, se vê como alguém que não tem, amigo meu, amiga minha, futuro. Mira o que disse a Santa Bíblia, no livro de Jueces, capítulo 6, versículo 15. Assim é, versículo 15. Vamos ao 14, vamos falar do 14 e depois do 15. Disse assim: mirando el Senhor, le dijo, aqui Deus estava falando com Gedeão. Aqui Deus estava falando com quem? Com Gedeão. Muito bem. Mirándolo el Senhor le dijo: ve com esta tu fuerza e salvarás a Israel de manos de los madianitas. Quem lhe dijo isto? O próprio Deus. Deus estava apostando todo em Gedeão. Deus estava aí confiando em la força de ele, em la fé de ele. E Deus lhe dijo: ve en esta tu fuerza e salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Deus estava afirmando uma afirmação: ve, tu vas a salvar todo mi pueblo de manos de los madianitas, de los enemigos. Uma afirmação. Quando nós outros, pastores, obispos, hablamos, mirando a los olhos de uno, e ahorita estou mirando em seus olhos, e você mira a mis olhos, por favor, se há sinceridade em mis olhos ou não. Pode mirar, mira meus olhos, mira-me, isto, mira-me, assim é. E quando nós outros miramos a los olhos de uno, e les hemos dicho, sua vida vai cambiar, fulano, não dudes, esta situação de sua vida vai cambiar, Deus vai sacar sua vida do fundo do poço, do abismo, da bancarrota. Deus vai sacar sua vida de esta situação, Deus vai sacá-la daí, fulano, me engano, não dudes, creia, confia em Deus. Foi o que dijo Deus a quem? A Gedeão: ve nesta tu fuerza, porque tu vas a livrar mi pueblo Israel de manos de los madianitas. Que bueno, não, pastor? Deus com Gedeão, e que bueno que ustedes nos han dicho lo mismo, não? Que Deus está com nós outros, que vamos a vencer, que vamos a lograrlo todo por la fé, que vamos a conquistar, que nossa vida vai cambiar. Que bueno, pastor. Pero em onde está o ponto negativo? O ponto negativo está de la forma ou de la maneira que uno ha recepcionado las buenas noticias, la palavra. Aí está o ponto negativo, la maneira que uno la ha recepcionado. Mira a forma que Gedeão al primeiro momento la recepcionou, de la seguinte maneira. Ele disse assim: Gedeão lhe respondeu de novo: ah, Senhor mío, com que salvarei eu a Israel? Com que salvarei eu a Israel? E aqui que minha família é pobre em Manassés. E aqui que minha família é pobre em Manassés. Minha família aqui é pobre. Ou seja, Gedeão, quando mirava, não, naquele então não havia espejo, verdade? Pero você me está compreendendo. Então, quando ele se veia no espejo, ele veia uma família pobre,
E Deus estava mirando para Gedeão como um homem que iba a liberar su pueblo Israel de manos de los madianitas, de los inimigos. Então, compreende isso, amigo, amiga. O problema não é como vê a uno, como Deus, melhor dito, ha visto a uno, porque Deus nos vê como vencedores. Ele quer que nós outros tomemos possessão de la salvação eterna em primeiro lugar e de lo melhor desta terra, mientras seguimos neste mundo. E o problema ha sido a forma, a maneira que uno se vê. Gedeão se viu como uma família pobre, e aí andou no seguinte: mira, Senhor mío, com que salvarei eu a Israel? E aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor em la casa de mi padre. E eu, que igreja? E eu sou o menor em la casa de mi padre. Ele se veia como que ele pertencia à família mais pobre. Ele pertencia à família mais pobre. E ele se veia como, ou era, melhor dito, era o mais pequeno de la família mais pobre. Amigo, amiga, com todo respeito, você pode pertencer a uma família mais pobre, a uma família que não tem tradição, a uma família que nadie la conhece porque não possui. Me explico? Nadie la conhece. Diferente de outras famílias que quando se habla del apelido de tal família, o apelido de outra família já se identifica. La família e Ayande, o apelido, porque é uma família tradicional que tem possessões, todos la conhecem. Todos la conhecem. Gedeão, a família dele era a mais pobre. Gedeão era o menor, o mais pequeno da família mais pobre. Pero Deus começou a trabalhar nele. E para que Deus pudesse trabalhar nele, para que Deus pudesse contar com ele, primeiro, Deus teve que trabalhar em la mente dele, um cambio de pensamento, e um cambio de visão. Deus primeiro teve que cambiar a visão de Gedeão. Deus teve que cambiar os pensamentos de Gedeão, para que ele começara a ver-se não como o menor, mas como alguém que ia marcar a diferença, independente se tinha ou não recursos, independente se era o mais grande ou o menor de la casa, de la família mais pobre. Deus teve que cambiar a visão e o pensamento. E depois que Gedeão começou a ver-se não mais como o menor, não mais como o mais pobre, quando Gedeão, ele se encaixou bem a los planos de Deus, a los projetos de Deus, Deus pudo fazer algo por meio de ele, através de ele, com outros 300 homens. O primeiro passo foi lá, separação. Para finalizar, Deus quer fazer coisas grandes em la vida de um. Mas para que ele pueda hacerle algo grande, é necessário que uno se encaixe, tem que encaixar-se a los planos, a los projetos de quem? De Deus.
um câmbio de visão, um câmbio de pensamento, vendo-se não como um fracassado, mas como alguém que nasceu e foi chamado para marcar a diferença. Segundo passo, encajar-se a los planos, a los projetos de Deus.